Oiê! Hoje o vlog tá começando na terça-feira, porque simplesmente ontem eu não gravei nada do meu dia, mas vamos começar hoje e vou mostrar aqui pra vocês um pouco do que tá acontecendo também nessa semana e também aquilo que vocês já sabem, né? Aquelas reflexões, aquelas coisas que eu tô pensando no momento e venho dividir aqui com vocês. Aproveita, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o seu like e me conta já aqui nos comentários se você gosta de vlogs que eu vou trazer mais vezes aqui pro canal. Para atualizar vocês, hoje eu já tive um compromisso pela manhã, fui fazer a minha sobrancelha, porque eu gosto de deixar minha manhã mais livre, assim, para resolver coisas para mim. E também coisas aqui do consultório, né? Geralmente limpar, fazer alguma coisa e já deixar tudo organizado para os atendimentos que geralmente acontecem de tarde e à noite. E agora à tarde eu já tive terapia, então já passei desse momento da minha semana, agora eu posso cuidar dos meus pacientes, mas é isso, gente. Desde que eu comecei a terapia, eu tenho notado assim bastante diferença até na minha prática clínica mesmo, sabe? Para que eu possa entregar o meu melhor para os meus pacientes e olhar também com mais cuidado para algumas questões minhas que eu nunca tinha ligado, assim, que eu nunca tinha dado a devida atenção. E agora eu tô podendo. E tá sendo muito bom esse processo. Tinha ido em casa também pegar umas encomendas que chegaram de algumas roupas que eu comprei também pra viagem que eu vou fazer agora em setembro. Depois, quando tiver mais próximo, eu falo pra vocês essa viagem, mas até agora eu só vou dizer que sim, teremos mais uma viagem esse ano ainda. E agora tô numa pausa aqui, vou comer um açaí que eu trouxe, porque hoje tá quente aqui nessa cidade. Eu vou colocar aqui a temperatura que tá fazendo, gente. Assim, tá muito quente mesmo. Não sei como é aí onde vocês moram, no estado de vocês, como que vocês comem açaí, mas aqui no Ceará a gente come açaí com um monte de coisa dentro. E é desse jeito aqui. Eu fiz uma bagunça ali, tô toda suja. Ah, eu ia botar no congelador e aí não deu, porque tá muito derretido. E aí derramou dentro do congelador no frigobar. Gente, sério. Ai, eu vou ter que comer desse jeito aqui mesmo, mas é isso, tá ótimo de todo jeito. Tá realmente muito diferenciado, tá? Sabe quando você sente tristeza, medo, ansiedade, e você quer a todo custo se livrar daquela emoção ali ruim? E é natural que a gente sinta emoção ali ruim. Isso não tem também. Eu me exaltei aqui um pouco. Vou precisar cortar. No vídeo passado eu tinha falado com vocês sobre um momento da minha vida que eu tive questões assim do que eu iria fazer profissionalmente. Eu estava um pouco perdida naquela época do que eu ia fazer. E esses dias eu estava pensando, até mesmo antes de gravar esse vídeo, sobre o porquê desse medo, o porquê dessa sensação de que você está perdido e não sabe o que você vai fazer, não tem um caminho para seguir, às vezes você não tem uma orientação. E eu fiquei pensando por que que tudo isso acontece. E aí eu comecei a ter um entendimento sobre o que estava passando na minha cabeça também, daquele pensamento que a gente é ensinado a ter de que eu preciso escolher uma profissão para passar o resto da minha vida. E isso tem um peso muito grande, né? Quando a gente é mais novo, quando a gente é adolescente, a gente tá ali na escola sem saber muito o que a gente quer. E aí a gente é ensinado na escola, quando a gente é adolescente, que a gente precisa seguir e escolher uma profissão. Só que a gente escolhe pelo jeito errado, muitas vezes é pelo piso salarial que a gente escolhe a profissão, muitas vezes é pelo que
as pessoas estão dizendo que dá certo, pessoas da família, parentes e tudo mais, e a gente não olha pra gente, para as habilidades que a gente tem, para coisas que a gente gosta de fazer, para coisas que a gente quer desenvolver. E eu lembro que na época, quando eu fui fazer o Enem e tudo mais, fazer vestibular, eu tinha dúvidas, assim, do que eu ia fazer. Eu não sabia muito bem a área, sabia que eu queria humanas, eu já tinha tido dúvidas, assim, em outras coisas da saúde também, nutrição, odontologia, já tinha pensado em alguns anos sobre isso, mas eu sempre mudava. E aí, no terceiro ano do ensino médio, eu tive contato com um livro que falava sobre a mente humana, e eu fiquei assim, nossa, que bacana, né? Entender isso, como que acontece, como que é. E aí eu decidi que eu ia fazer psicologia, porque eu queria entender o que que acontecia, como que era. Só que assim, eu não sabia o que um psicólogo fazia. Eu não sabia, como que era a vida de um psicólogo, como era a rotina de um psicólogo. Enfim, me baseei, assim, em quase nada pra decidir isso. E naquela época eu também tinha algumas outras dúvidas. Eu tinha dúvida entre publicidade e propaganda e cinema. Eu gostava muito de atuação na época que eu era criança e eu queria fazer faculdade disso. Na verdade, eu queria ser atriz quando eu era criança e nunca pensei como que seria isso, né? Assim, uma faculdade ou como que ia ser o trabalho, mas era uma vontade que eu tinha. E quando eu estava no ensino médio, eu ainda pensava nessa vontade, eu ainda pensava em colocar para frente isso. Mas entrei, tive que escolher o curso, porque era o curso que tinha aqui na minha cidade também. E na época eu não podia ir para a capital para fazer faculdade em outro lugar. Eu tinha que fazer aqui na minha cidade. E dentro das oportunidades que tinha naquela época, como a psicologia era uma das minhas opções, eu escolhi a psicologia. Mas ainda com um pouco de receio de será que eu deveria fazer mesmo? Será que não? Mas entrei. E posso dizer pra vocês que hoje, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa, sabe? É muito doido ver isso, porque naquela época, com a cabeça que eu tinha, com a orientação que eu não tinha sobre isso, eu fui muito assim: ah, vou ver no que vai dar. Vou entrar na faculdade. Eu entrei na faculdade assim com a cabeça de que preciso fazer o meu melhor. Eu preciso dar o meu melhor aqui. Eu quero, eu tô disposta a fazer isso. Eu vou só tirar nota boa. Então, assim, eu fui já assim bem intencionada também no que eu queria fazer, que eu queria desenvolver. E isso tudo me vem a grande questão, que é o que eu quero falar para vocês nesse vídeo. Eu quero que possa ajudar vocês também aí de alguma forma. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ter experiências. Eu comecei a dar monitoria, comecei a apresentar trabalhos, comecei a fazer artigos científicos, estudar artigos científicos. Eu tive contato com um outro mundo, um universo que eu não conhecia. E eu comecei à medida que eu ia fazendo esses trabalhos, à medida que eu ia dando as monitorias, dando as aulas, ensinando outras pessoas, eu via assim como que fazer aquilo era algo que me motivava, era algo que me movia. E quando eu apresentava um trabalho, os colegas ficavam assim olhando, todo mundo prestando atenção, todo mundo engajado, e eu recebia também alguns comentários dizendo, né, que eu deveria ser professora. E foi aí que surgiu uma ideia minha também, assim, uma vontade de ser professora. Eu queria ser professora universitária e aí eu comecei a voltar, assim, toda a minha parte acadêmica pro lado da pesquisa. Então eu sempre estava engajada em alguma coisa que envolvia isso. Só que aí teve um outro momento da faculdade que eu tive o contato com a clínica. Tive contato com pacientes e tudo mais. E aí eu fui percebendo que aquilo também era algo que eu gostava. E olha só como a vida é. Eu comecei a conectar várias coisas que eu gostava de fazer dentro da psicologia. Fora da faculdade também eu comecei a dar mentoria e também fazia produção de conteúdo, que querendo ou não liga muito a essa parte de ensinar, de trazer conhecimento. Então, eu fui conectando assim no meu processo de planejamento de carreira tudo que estava ligado, tudo que eu gostava de fazer, que me motivava dentro da minha área profissional a fazer, e no caso é ensinar. Então é isso que eu faço nos meus atendimentos, é isso que eu faço
no canal do YouTube, é isso que eu faço, lá no Instagram, é isso que eu faço nas palestras. E isso é muito bacana, porque é exatamente esse ponto que eu quero chegar com vocês. Não é a profissão que você vai escolher. A profissão que você vai escolher não é o fim, não é, eu vou ser isso e pronto, acabou o resto da minha vida. Não, mas você precisa entender o que é que você gosta dentro daquilo que você faz. E aí é que tá a grande diferença. Porque você começa a não se encaixar mais como eu tenho um rótulo. Eu sou uma psicóloga, eu sou um advogado, eu sou um engenheiro. Você passa a não ter um rótulo, você começa a olhar para a sua profissão como algo que você tem habilidades e que você desenvolve essas habilidades. Então, hoje o que mais me motiva e o que mais gosto de fazer é ensinar, é repassar o meu conhecimento, ajudar outras pessoas. Então, é exatamente isso que eu entendi que faz o meu trabalho ser bom, que faz eu ter vontade de fazer o que eu faço e que traz essa motivação. Então, eu espero que você também, aí com as experiências que você tem, possa enxergar isso. Enxerga dentro das experiências que você já passou, ou se você não tem experiência ainda em alguma coisa e você gostaria de saber o que que você quer fazer, se você está nessa fase, faça, apenas faça, se envolva, se engaje, busque nas oportunidades que você tiver formas de você começar pelo menos a descobrir o que que você gosta, descobrir o que que você quer fazer, porque você só vai descobrir quando você estiver fazendo. E se você não pode ter essas experiências também, procura uma ajuda profissional, faz uma orientação profissional com um psicólogo. Isso ajuda bastante, inclusive foi algo que eu fiz, mesmo tendo várias experiências, eu tive que fazer isso para entender todas essas questões que eu trouxe aqui para vocês e que tudo fizesse sentido e que hoje eu estivesse realizada dentro da minha profissão, feliz com o que eu estou fazendo. E eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma, tenha te inspirado a algo e me conta aqui nos comentários também o que que isso tudo te fez pensar. E a gente se vê no próximo vídeo.